Aleluia. Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz. Vocês estão bem? Já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Se você ainda não fez isso, se você ainda não olhou para ele, não deu um sorriso, não deu um aperto de mão, então saia do seu lugar, cumprimente essa pessoa que está nos visitando. Não, querido, saia do seu lugar, pelo amor de Deus. Isso. Vou te dar um minutinho para você falar com o teu irmão. Talvez você não conversou com ele hoje, não o viu. Aleluia. Aleluia, isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, durante a tarde, meditando e preparando a ministração, até então, não tinha um tema, tinha o texto, mas não tinha um tema. Mas quando foi agora pela tardezinha, o Senhor me concedeu o tema da ministração. E o tema da ministração desta noite é reconhecendo o que é verdadeiro. Reconhecendo o que é verdadeiro. Sabe, queridos, muitas das vezes, nós somos enganados em pequenas coisas. Nós deixamos de comprar algo que é verdadeiro e acabamos comprando algo que é similar por não conhecer o que é verdadeiro. É assim ou não é? Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Eu comprar algo pensando que era verdadeiro, e quando eu levo para alguém que conhece, a pessoa, não, isso aqui não é verdadeiro não. É uma réplica, mas é bem feita. Parece verdadeiro, mas não é verdadeiro. Sabe, eu lembro uma vez que alguém, não me recordo quem, esteve ministrando aqui e citou sobre cédulas falsas. E ficou curioso, porque aquelas pessoas que ficam naqueles câmbios de trocas de moedas, de notas, né, de moeda do real para o dólar. E essa pessoa uma vez fez uma pergunta e falou assim, como é que vocês fazem para reconhecer a nota falsa? Vocês devem ter estudado muito sobre a nota falsa, né? E a pessoa que estava nesse guichê, ela respondeu assim, não. Nós não estudamos aquilo que é falso, a nota falsa. Nós estudamos a nota verdadeira. Porque quando chega aquilo que é falso, nós reconhecemos. Sabe, querido, e nós precisamos ter essa mesma compreensão. De reconhecer o que é verdadeiro. De viver pelo que é verdadeiro. De saber o que é verdadeiro. Para quando o falso chegar, a gente identificar e falar assim, opa, isso aqui não serve para mim não. Isso aqui é falso, isso aqui não procede da verdade. Nós precisamos, querido, reconhecer de fato o que é verdadeiro. E nós não vamos reconhecer de qualquer forma. Abaixa um pouquinho que eu acho que está muito alto. Está alto, não está, querido? Está muito alto, abaixa um pouquinho. O pastor já fala alto, não é verdade? Não, pode dizer, o pastor já fala alto. O pastor não deixa ninguém dormir no culto. Amém, queridos? Então, reconhecendo o que é verdadeiro. E para nós reconhecermos o que é verdadeiro, querido, nós vamos passear por alguns textos. Nós vamos fazer menção de alguns textos. E crente gosta de ler a Bíblia, não é verdade? Amém? Crente gosta de ler a Bíblia. Crente gosta de ter intimidade com o Espírito Santo. Crente gosta de buscar mais da verdade da palavra. Porque o crente verdadeiro, querido, ele não fica disperso. Ele está atento às instruções. Amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia
Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, baixa mais um pouquinho. Capítulo de número 11, versículo de número 13 ao versículo de número 15. Aleluia. Vocês acharam? Se você não achou, vamos projetar já já aí para vocês. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao versículo 15, diz da seguinte forma: esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. Diga comigo, fingem ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Aleluia. Querido, Paulo está trazendo um ensinamento à igreja que estava em Corinto. A igreja que estava em Corinto, querido, foi uma das igrejas que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo. Foi uma das igrejas que mais deu trabalho a ele, mas ele, mesmo assim, querido, tendo todo esse trabalho, ele não abriu mão de instruir, de orientar, segundo a verdadeira palavra. Ele não deixava de trazer as verdadeiras orientações, as orientações corretas para aquela igreja. Ainda que muitos estivessem se infiltrando em meio à igreja que estava em Corinto, Paulo ainda assim, mesmo tendo todo esse trabalho que aquela igreja estava dando a ele, por tantas e tantas coisas que aconteceu, mas ele não desistiu daquela igreja. E sabe, querido, e glória a Deus por Paulo não ter desistido da igreja que estava em Corinto. Porque os ensinamentos que foram passados àquela igreja, hoje servem para nós, para que nós não cometamos os mesmos erros. Aleluia. Eu não sei se você se alegra com isso, querido, mas nós estamos em um ambiente onde a palavra verdadeira é pregada. Nós estamos em um ambiente, querido, nós estamos em um ministério onde nós sabemos que realmente existe um crivo, que aqui não é pregado qualquer coisa, aqui não sobe qualquer pessoa para pregar qualquer coisa. Nós prezamos pela palavra. Nós sabemos que hoje nós temos uma livraria na nossa igreja, querido, e diga-se de passagem, uma bela livraria. E nós sabemos também que se nós entrarmos ali e formos fazer a aquisição de algum livro, nós não vamos comprar qualquer livro, nós vamos comprar livros embasados na palavra. E não é em qualquer palavra, é na palavra verdadeira. Sabe, queridos, e nós precisamos realmente estar atentos a isso, para que nós não vivamos como a igreja de Corinto estava vivendo. Nós precisamos estar atentos. Porque muitas das vezes a gente deixa de ouvir uma boa palavra para ir lá no YouTube, para ouvir qualquer asneira. Ficar ouvindo nego encher linguiça. Pessoas, nada contra os coachings, pelo amor de Deus, nada contra coachings. Muito pelo contrário, eles fazem um trabalho muito, muito excelente. Mas quando um coach quer instruir igreja, que ele está errado. Igreja foi para o pastor instruir, não foi para coach instruir. Cada um dentro do seu chamado. Cada um funcionando naquilo para o qual foi chamado para funcionar. Se você foi chamado para orientar pessoas de forma individual, oriente de forma individual, mas não queira usar a palavra. Porque fica aí um monte de ensinamento errado e um monte de cristão dando ouvido a um monte de asneira que está sendo dita. Pastor, o senhor está com raiva? Estou não, querido. Eu não estou com raiva. Mas a gente precisa ouvir o que é verdadeiro. Aí entra no YouTube podendo... Não, vou pesquisar aqui uma ministração do Perilo Borba. Ou, rapaz, eu acho que eu vou procurar uma ministração aqui do Tiago Garcia. Não, vou ouvir uma ministração de Maneco, Manuel Dias. Eu vou procurar uma ministração aqui do apóstolo Guto. Mas não, aí vai lá ouvir ministração de quem não está
Nada contra, querido. Você quer fazer isso, tudo bem. Se você tem maturidade suficiente para filtrar o que é verdadeiro, amém. Agora, se você ainda não tem maturidade para filtrar o que é verdadeiro, querido, dê preferência a ouvir ministrações de homens de Deus que estão no nosso ministério. Porque você receberá orientações que muitas das vezes salvarão não só a tua vida, mas a vida de quem está ao teu lado. Aleluia. Querido, a igreja de Corinto, ela tinha uma grande qualidade. Ela amava o Espírito Santo. Diga comigo, a igreja de Corinto amava o Espírito Santo. Mas ela tinha pouca intimidade com o Espírito Santo. Ela amava as manifestações do Espírito Santo, mas tinha pouca intimidade com o Espírito Santo. Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido. Amar as manifestações do Espírito Santo não significa dizer que nós temos intimidade com o mesmo. Porque quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, querido, nós teremos facilidade de reconhecer aquilo que é verdadeiro. Eu pensei que você ia se animar com isso. Mas quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, nós temos facilidade em reconhecer o que é verdadeiro. E Paulo, ele olha bem assim, ele ainda diz, mas não me surpreendo. Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Pastor, quer dizer que Satanás consegue se passar por um anjo de luz? Consegue, querido. Infelizmente ele consegue. Até porque ele estava lá nos céus. Ele foi lançado dos céus abaixo. Porque tentou tomar um lugar que não era dele. Querido, não queira funcionar aonde você não foi feito para funcionar. Eu vou repetir de novo. Não queira funcionar aonde você não foi chamado para funcionar. Funcione, querido, no local que Deus te chamou. Fique na posição onde Deus te chamou para você ficar. Não tente dar um passo além daquilo que Deus já disse para você ir. Porque se você tentar forçar a passagem, querido, você vai se arrebentar. Olha só o que diz em 1 de João, capítulo 5, versículo de número 20. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Aleluia. Coloca na versão NVT, por favor. Todos acharam? Amém? E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus. Agora vivemos em comunhão com o Deus, o quê? Porque vivemos em comunhão com o seu Jesus Cristo. Ele é o Deus e a vida. Querido, você consegue entender que só existe um único e verdadeiro Deus? E eu não sei se você sabe, talvez você já tenha ouvido falar, talvez alguém esteja nos visitando, mas você sabia que o nosso Deus, Ele é um Deus trino? Ele é um, mas é três. Mas os três concordam entre si e são um. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus é verdadeiro, Jesus Cristo também é verdadeiro. E se Jesus Cristo é verdadeiro, o Espírito Santo também é verdadeiro. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Este verdadeiro Espírito Santo, ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você, para nos instruir na verdade dele. Querido, nós temos algo que é verdadeiro habitando dentro de nós. Quantos aqui já confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador? Amém, querido, glória a Deus pela sua decisão. Então deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo mora dentro de você.
Aquele Espírito que é verdadeiro, ele habita dentro de nós, para nos conduzir em toda a verdade. Agora deixa eu te dizer uma coisa, ele só vai nos conduzir em toda a verdade se nós tivermos intimidade com ele. Se nós não tivermos intimidade com ele, querido, o Espírito Santo vai falar, o Espírito Santo vai gritar, o Espírito Santo vai lhe mostrar, vai sinalizar, e você vai estar desapercebido. Quantos motoristas nós temos aqui? Amém, glória a Deus. Vocês já pegaram aquele sonorizador nas BRs? Alguém já pegou? Geralmente esses sonorizadores, eles são colocados em locais que deve ter uma atenção maior do condutor. Em determinadas regiões, esses dias eu estava viajando e fui a Petrolina para deixar minha irmã lá, que iria pegar o voo de volta para São Paulo. E tem uma curva indo de Paulistana, que essa curva ela é muito perigosa. Mas antes de chegar nessa curva, querido, existem sonorizadores, que é para trazer um alerta ao condutor. Aí tem uma placa, curva perigosa. Além de ter esse sonorizador, ainda tem uma placa bem grande, curva perigosa. Muitas das vezes o Espírito Santo está desse jeito com a gente, taca sonorizador na frente, coloca uma placa bem grande, mas por eu não ter intimidade com ele, não dar atenção àquilo que ele está me falando, aquilo que ele está me mostrando, sinalizando de todas as formas, eu vou e meto as caras. Deixo de ouvir o que é verdadeiro, para ouvir ensinamentos errados. E querido, deixa eu te dizer uma coisa, existem consequências quando nós deixamos de viver naquilo que é verdadeiro. E essas consequências podem afetar não só você, mas as pessoas que estão à sua volta. E nós precisamos estar atentos, querido. O Espírito Santo, ele deseja ter intimidade com nós. O Espírito Santo, ele deseja essa intimidade. Ele deseja poder nos ouvir e fazer com que nós o escutemos. Agora nós só vamos escutar, eu torno a repetir, se nós tivermos intimidade. Se não tiver intimidade, querido, a gente não vai parar para ouvir. Alguém já sentou para conversar com alguma pessoa que não tinha tanta afinidade ou não tinha intimidade? E aí a pessoa começa a conversar e fica um negócio meio que, não flui. A conversa não flui. Por quê? Porque não há intimidade. Agora, quando você está conversando com alguém que tem intimidade, querido, você ri com essa pessoa. Você se alegra com as histórias que ela conta. Se ela estiver triste, você acaba se entristecendo junto com ela por conta da intimidade. Então, querido, a intimidade é importante, é fundamental. É fundamental que nós tenhamos intimidade com o Espírito Santo. Só reconheceremos o que é verdadeiro através da intimidade com o Espírito da verdade. Eu vou repetir para você de novo. Nós só reconheceremos o que é verdadeiro através da intimidade com o Espírito da verdade. E eu já vou aproveitar, querido, e já vou fazer duas indicações aqui para você. A primeira é o que a Bíblia ensina sobre receber o Espírito Santo. Então você vai ter a oportunidade de, no final do culto, você vai ter a oportunidade de procurar a irmã Tatiane, um livretozinho pequeno, você lê em meia hora. Se for uma pessoa que gosta de leitura, para estourar 15 minutos, você termina de ler esse livreto. E o outro é Batismo no Espírito Santo. Esse livro querido, dispensa comentários. Eu e minha esposa já lemos ele, é um livro muito enriquecedor, acrescentador. Então, se você tiver interesse, tá? Procure Camila, Tatiane. Procure a irmã Tatiane no final do culto, diácono, por favor. E nós precisamos, querido, realmente ter intimidade com o Espírito da verdade. Pastor, e quem é esse Espírito da verdade, pastor? É o Espírito Santo, querido.
Ele é o Espírito da verdade. É Ele quem vai nos conduzir em toda a verdade, porque Ele não fala de si próprio. Ele não fala de si próprio, Ele fala de Deus, Ele fala de Cristo. E Ele veio habitar dentro de mim, dentro de você, para nos orientar em toda a verdade. Não foi para nos deixar ao léu. E glória a Deus, querido, pelo Espírito Santo. Olha só o que diz em Salmos capítulo 25, versículo de número 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu vou repetir. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Querido, quando nós falamos de aliança, nós logo lembramos de casamento. É ou não é? Né? Quando a gente fala em aliança, casamento. Porque a gente consegue entender que houve uma aliança entre um casal. E nós temos aqui alguns que casaram recentemente, né? E sabe de uma coisa, querido? Nós temos aqui o Michael e Érica, né? Casaram recentemente. Tem Raquel e Douglas que casaram recentemente. Tem Breno e Rebeca que também casaram recentemente. Tudo agora esse ano. Então a gente já lembra que aliança, intimidade. Um passa a conhecer o outro. É assim ou não é? Não é? Quando você casa, você vai... Ah, mas eu já conhecia. Não, você não conhecia. Você vai passar a conhecer agora. Você vai conhecer os defeitos. Aí, porque você não dormia junto com a pessoa, aí você vai descobrir que a pessoa ronca, que não tratou de esteira. Glória a Deus, porque minha esposa não ronca. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Mas aí você começa a descobrir alguns defeitos que você não conhecia. Mas quando chegou a intimidade, você passou a conhecer. E você vai conhecer também as qualidades que você não conhecia que aquela pessoa tem. Que talvez você só observava, mas você não conhecia. Você não sabia realmente as qualidades. E infelizmente, querido, o problema de muitos relacionamentos não dar certo é porque as pessoas começam a observar somente os defeitos. Olha só os defeitos, só os defeitos, só os defeitos, só os defeitos. E esquece de olhar as qualidades. Agora deixa eu te trazer uma revelação. Eu vou até descer para ficar mais perto de você. Ainda bem, querido, que o Espírito Santo não é como eu e como você. Porque o Espírito Santo, mesmo vendo os nossos defeitos, Ele ainda deseja ter intimidade conosco. Ele ainda deseja ter essa intimidade. Ele ainda deseja estar perto. Ele ainda deseja estar envolvido. O problema é que nós não queremos, em muitas das vezes. Muitos cristãos, querido, desejam se envolver com tantas e tantas coisas, mas não desejam se envolver com o Espírito Santo. E aí vive uma vida quebrando a cara aqui, quebrando a cara ali, quebrando a cara aqui, quebrando a cara ali, e só quebrando a cara. Aí você pergunta para a pessoa, e aí, como é que está? Ô, pastor, ora por mim, eu estou numa prova. Que prova infeliz é essa? Aí passa um ano, e aí, meu irmão, como é que você está? Pastor do céu, ainda estou naquela prova. Misericórdia. Aí vai 5 anos. Aí você já chega até alegre. E aí, meu irmão, como é que você está? Pastor, essa prova não tem fim. Está faltando o que para essa prova ter fim? O que está faltando? Intimidade com o Espírito Santo, querido. Porque quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, aquilo que para a gente é impossível de acontecer, aquilo que é difícil de ser executado, por nós termos intimidade com Ele, Ele vai nos dar a orientação correta para a gente executar da forma certa. E a prova vai ser sanada. Intimidade, querido.
Intimidade requer tempo, requer dedicação, requer empenho. Se nós não tivermos intimidade, querido, se nós não dedicarmos tempo ao Espírito Santo, a levantar, pastor, é porque eu já levanto corrido, eu saio para trabalhar, pastor, eu tenho que estar no meu trabalho 7 horas da manhã. Alguns aqui têm que sair mais cedo. Querido, pois deixa eu te dizer uma coisa, isso não é problema. Eu tenho uma solução para você. Pergunta para mim, qual, pastor? Levanta meia hora antes e se dedique ao Espírito Santo, se dedique a orar, se dedique a buscar a palavra. Não me diga que você não tem tempo no decorrer do dia. Querido, porque quando nós queremos, nós arrumamos tempo para tudo. Agora para o Espírito Santo, para ter intimidade com Ele, para orar, pastor, é porque meu dia é corrido. Não, querido, é porque você não está priorizando o que deve ser priorizado na sua vida. Porque quando nós priorizamos, querido, nós damos crédito a Ele. E quando nós priorizamos ter intimidade com o Espírito Santo, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai sentar. Bem assim. E as bênçãos chegando. O favor de Deus chegando ao seu encontro. Você não vai precisar se esforçar. Você não vai precisar fazer muita coisa. Porque a intimidade que você tem com o Espírito Santo, Ele vai olhar e vai falar assim, não deixa que eu resolvo. Descansa. Aí muitas das vezes a gente fica preocupado correndo de um lado para o outro. Por conta de um problema. Que poderia ser resolvido em uma conversa. Pastor, eu não sei como ter intimidade com o Espírito Santo. Você sabe sentar com teu pai e conversar com teu pai ou com a tua mãe? Você sabe? Sabe? Sabe ou não sabe, querido? Amém, glória a Deus que você sabe. Pois com o Espírito Santo é do mesmo jeito. Senta aqui, Espírito Santo, vamos conversar. Eu quero ter um momento com você. Eu quero ter aqui 10 minutos, meia hora com você, 1 hora com você. Eu quero conversar com você, eu quero falar o que eu estou precisando, o que eu estou passando. Eu preciso de auxílio, eu preciso de orientação. Aí, querido, quando você fizer isso, que você se disponibilizar, o Espírito Santo vai te dar as orientações corretas. Pastor, e como eu vou escutar audivelmente a voz dele? Talvez, se o teu nível de intimidade estiver tão alto com ele, você possa até escutar. Mas se não tiver, querido, Deus vai usar pessoas que subirão aqui para dar as orientações necessárias que você precisa para ser bem sucedido. Que você precisa para alcançar a tua família. Que você precisa para que os teus negócios continuem fluindo da forma correta. Deus vai usar pessoas, querido. Deus não vai usar um anjo, não. Ele até pode. Se o seu nível de intimidade com Ele estiver à altura. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se você não consegue dar crédito àquilo que os ministros estão subindo, pregando, culto após culto aqui. Se você não consegue dar crédito àquilo que Ele está falando, aquilo que Deus está falando com você, por meio de pessoas, querido, você nunca ouvirá audivelmente a voz do Espírito. Não deseje ouvir aquilo que você não tem capacidade. Se você não consegue ouvir homens, você vai ouvir o Espírito Santo. Se você não consegue ouvir a orientação de um líder, você vai ouvir a orientação do Espírito Santo. Não se iluda, não vai não. Tem uma história que se conta de que uma pessoa em alto mar, em um naufrágio, sofreu um naufrágio e orou ao Senhor para que o Senhor fosse lá resgatar aquela pessoa. Aí Deus vai lá e manda, não, estou esperando Deus vir. Aí vai lá, manda outro auxílio, não, estou esperando Deus vir. Vai lá, manda uma terceira resposta, por meio de homens, não, estou esperando Deus vir. A pessoa vai e morre. Chega no céu, vai questionar Deus. Deus, por que o Senhor não foi? Ué, como não? Eu te dei 3 oportunidades de você se salvar. Você foi quem não ouviu a orientação que eu te dei por meio de pessoas.
Querido, Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo. Você vai conseguir reconhecer o que é verdadeiro. Você vai saber quando a orientação verdadeira chegar, quando o socorro verdadeiro chegar. Você vai conseguir identificar e você não vai perder tempo. Você vai agarrar aquela orientação, você vai agarrar aquela instrução e você vai correr com ela e vai executar aquilo que foi dito. Por conta da intimidade. Ter intimidade requer tempo, dedicação da nossa parte. Não é de qualquer forma. Então quer ter intimidade? Acorda meia hora mais cedo. Vai orar. Faz o seu devocional. Tira um tempo de oração. Pastor, eu não sei como orar. Querido, senta numa cadeira. Ou na cama. E aí você fala assim: Pai, Espírito Santo, Jesus Cristo, senta aqui do meu lado, eu quero conversar com vocês. É assim. Pastor, mas se eu quiser dobrar os meus joelhos, você pode. Pastor, mas naquele momento que eu não consigo nem dobrar os meus joelhos, eu não consigo nem me levantar de tão cansado que eu estou. Querido, bote a carne no lugar. Porque deixa eu te dizer uma coisa, se você está tão cansado, se você disser que vai orar deitado, você dorme. Se você disser que vai orar ajoelhado, você dorme também. Agora, experimente ficar de pé. Você consegue orar. Você consegue falar com Ele. Desculpa não vai ter, querido, para nós termos intimidade com o Espírito Santo. Todas as desculpas que nós damos, o Espírito Santo olha assim para a gente e fala assim: oh meu Deus, ele pensa que eu nasci ontem. Oh meu Deus, ele pensa que eu... bichinho. Mas ele vai mudar. O Espírito Santo sempre esperando uma mudança da nossa parte, querido. Porque Ele está pronto. Diga comigo, o Espírito Santo está pronto para ter intimidade comigo. Agora olha para o teu irmão e diga para ele: o Espírito Santo está pronto para ter intimidade com você. Agora a pergunta é: e nós estamos prontos para ter intimidade com Ele? Será que nós estamos prontos, queridos, para termos intimidade com o Espírito Santo? Porque a intimidade com o Espírito Santo, querido, não é só estar num culto. Agora nos cultos de oração, quem estava aqui no culto de oração ontem? Querido, que atmosfera gloriosa, que unção poderosa que nós vivemos aqui neste lugar, querido. Foi algo assim extraordinário. E deixa eu te dizer uma coisa, não fica de fora não, venha para cá. Venha orar toda segunda-feira. Aleluia, a unção estava igual essa daqui, querido. Uma unção maravilhosa. Meu Deus. Eu estava me segurando, eu virei para a irmã senhora e iniciei, eu acho que eu ia orar 10 minutos. Eu pensei que eu ia orar só 10 minutos, mas, querido, quando a gente entra, quando a gente, sabe, você se deleita na presença dEle. Quando a gente se coloca à disposição dEle, a gente se deleita. A gente vive de coisas, a gente vive momentos extraordinários. E para isso a gente precisa desejar. Aleluia. Então, ter intimidade requer tempo e dedicação. Sem tempo e sem dedicação, não haverá intimidade. Querido, eu só tenho intimidade com as pessoas se eu me dedicar, se eu dedicar tempo a essa pessoa. E vice-versa. Eu só posso ter intimidade com uma pessoa se aquela pessoa também dedicar tempo para ter intimidade comigo. Para nós nos passarmos a nos conhecer. Porque se um está disponível, eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar o irmão Orgivaldo como exemplo. Se o irmão Orgivaldo está disponível a ter uma certa intimidade, um grau de intimidade comigo, de encurtar ainda mais os nossos laços, né?
de estar mais próximo, se ele tiver essa disponibilidade e querer, mas eu não querer, querido, o irmão Ogivaldo vai conseguir se aproximar de mim? Ele vai conseguir, querido, sim ou não? Não. Mas o irmão Ogivaldo não quer? Quer. Ele quer. Mas infelizmente, eu não estou dando oportunidade para que ele tenha essa intimidade comigo. Não é? Agora, querido, se o irmão Ogivaldo quer, e eu também quero, essa intimidade vai acontecer ou não vai, querido? Esses laços vão se encurtar ou não vão, querido? Nós vamos estar mais próximos um do outro ou não vamos, querido? Do mesmo jeito é o Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo, ele requer algo de nós. Ele requer que nós demos total atenção a ele. Aí a gente fica cobrando as coisas de Deus. Ah, porque está demorando. Tá demorando você criar vergonha na cara e ter intimidade com o Espírito Santo. Vocês me amam? Não, vocês me amam. Vocês têm que me amar, porque se vocês não me amar, vocês não vão para o céu. E eu amo vocês, querido. E por amar vocês, eu preciso falar essas verdades. Amém? Aleluia. Olha só o que diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32. Nós temos jovens solteiros aqui, não temos? Temos jovens solteiros ou não temos? Nós temos homens e mulheres casados aqui, não temos? Glória a Deus por isso, querido. Olha só, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Ah, pastor, então o casado não tem tempo. Não. Quem foi que disse isso? O texto está dizendo que o casado não tem tempo? Está dizendo? Tá, querido, ou não? Tá ou não tá? Tem certeza? Querido, o texto não está dizendo que o casado não tem tempo. O texto está dizendo que o solteiro tem mais tempo de se dedicar ao Senhor, de se dedicar em agradá-lo. Mas o casado também tem tempo, querido. E ai de nós, se como homens de Deus, cabeça do lar, não dedicarmos tempo ao Senhor. Essa vai para os casados, ai de nós. Porque como é que nós vamos querer liderar algo se nós não estamos nos dedicando ao Senhor? Como é que nós vamos liderar a nossa família se nós não estamos dedicando o nosso tempo em buscar ao Senhor, em buscar as orientações corretas? E para você que é solteiro, deixa eu te dizer uma coisa: não queira acelerar processos, não. Dedique uma vida ao Senhor. Dedique a sua vida ao Senhor. Você tem tempo para isso. Vai desperdiçar em namoro. Pastor, o senhor tem alguma coisa contra namoro? Não, querido, não tenho nada contra namoro. Agora, cada coisa no seu tempo. Vai chegar o tempo de realmente aparecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma jovem de Deus, e de vocês passarem a se conhecer, começarem, porque o namoro cristão, querido, começa debaixo de oração. Eu vou repetir de novo, viu, jovens? Cadê os jovens? Jovens, namoro cristão começa debaixo de oração. Namoro cristão não começa com beijo e com abraço, não. Começa com oração. Dedique o seu tempo a buscar o Senhor. Dedique o seu tempo em buscar a face dEle. Dedique o seu tempo em buscar aquilo que é verdadeiro, para você não ser iludido por qualquer coisa que aparece, um rostinho lindo.
Ai, que rostinho lindo. Deixa eu te dizer uma coisa. A beleza vai passar. A beleza vai acabar. Aí quando a beleza acabar, você vai viver do quê? Querido, beleza não enche barriga não. Beleza enche barriga? Porque se enchesse, minha esposa estava bem obesa. Ó, não é verdade, amor? Se beleza enchesse barriga, você estava obesa. Porque, menino, brincadeiras à parte, querido, mas é sério. Jovem, você tem que ter tempo de se dedicar ao Senhor. Esse é o tempo de você buscar a face dEle. Pensar em namorar. Não pensou nem em buscar a face de Deus, está pensando em namoro. Vai ter namoro bem sucedido? Deixa eu te dizer, se iluda não, vai não. Porque não tem intimidade com o Espírito Santo. Como é que vai saber se as coisas vão dar certo ou não? Meu amigo, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, Ele te dá a orientação correta. Aleluia. Então você que é jovem, você tem tempo, tem mais tempo do que um casado. De buscar a face do Senhor. Eu fico para morrer. Eu vou até descer para ficar perto de vocês, jovens. Quando os líderes de jovens e de adolescentes pedem alguma coisa no grupo, eu não tenho tempo não. Não, é porque meu dia foi muito corrido. Acorda meio-dia, aí 1 hora vai para a escola. Volta às 6 horas, aí também não vai ter tempo mesmo não. Está perdendo tempo dormindo. O tempo que você poderia estar dedicando ao Senhor, está dormindo. Está dedicando a quem? A preguiça. Sabe o que a Bíblia diz concernente ao preguiçoso? Alguém sabe? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Querido, acorda mais cedo, jovem. Faça o seu devocional. Deseje ter intimidade com o Espírito Santo. Aí, eu quero receber o batismo no Espírito Santo, mas não tem tempo para buscar o Espírito Santo. Vai receber o que dele? Não vai receber nada. Pastor, o senhor está com raiva? Estou não, querido, não estou com raiva. Eu te amo e eu preciso te orientar da forma correta. Quer viver o melhor de Deus, mas não quer dedicar o seu tempo ao melhor dele. Quer viver coisas extraordinárias no Senhor, mas não quer buscar o Senhor no secreto. Não vai viver o extraordinário. Não vai viver o melhor. Se não tem intimidade. Glória a Deus, querido. Porque na nossa igreja não. Diga, na nossa igreja não. Aleluia. Quando temos intimidade com o Espírito Santo, ouvimos atentamente o que Deus está falando. E como eu disse, Deus ele vai usar pessoas, querido, para nos dar a orientação correta. Vou dizer de novo, Deus vai usar pessoas para nos dar a orientação correta. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou contar de novo que eu acredito que algumas pessoas não estavam. Eu lembro que, salvo engano, no aniversário de 5 anos, né, amor? Nós recebemos uma palavra ali fora. E eu acho que foi o de 4. No aniversário de 4 anos. 4 anos, isso mesmo. Nós saímos e fomos pedir para um pastor para a gente tirar uma foto com ele. E quando eu me aproximei dele, ele falou assim: chama tua esposa, eu quero entregar algo de Deus para vocês. E chamei a Denise veio. E na época o pastor Galeno e a irmã Giane e Andy estavam pastoreando aqui, e eles estavam ali na calçada, e nós bem aqui na porta. Esse homem de Deus olhou para mim e para minha esposa e disse bem assim: ó, a orientação da parte de Deus. Diga comigo, orientação da parte de Deus, por meio de homens. E este homem de Deus olhou para mim e para minha esposa e disse bem assim: estão vendo este casal? E nós estamos.
Ele olhou bem assim e falou assim: pois aproveitem e suguem tudo que vocês puderem da vida deste casal. Porque o lugar onde Deus colocará vocês é o lugar onde eles estão. Aquilo para mim eu fiquei sem entender a princípio. Mas eu agarrei aquela palavra. Eu agarrei aquela palavra. Porque no meu espírito, querido, testificou que era algo verdadeiro. Diga comigo. Quando nós temos intimidade e o Espírito Santo falar algo conosco, através de alguém, através de um homem de Deus, ou através de uma mulher de Deus, o mesmo Espírito Santo testificará dentro de mim. Se for verdadeiro, querido, vai testificar dentro de você. E você vai agarrar aquilo. E eu mesmo sem entender, eu agarrei. Porque testificou dentro. E começamos realmente, nos aproximamos e começamos a sugar tudo que nós podíamos sugar. E no tempo oportuno, o que foi que Deus fez? De fato nos colocou no local onde o pastor Galeno estava, pastoreando a igreja que está em Marcolândia. E querido, isso nunca foi um desejo do meu coração, eu nunca desejei. Amém? Eu estou falando isso, querido, para você entender que quando o Espírito Santo fala aquilo que é verdadeiro, queima dentro de você, testifica aí dentro do teu espírito. Você sente que realmente é verdade. Porque a intimidade te mostra isso. Eu gostaria que o louvor já subisse. Para encerrar. 1 de João, capítulo 4. Versículos de número 4 ao versículo de número 6. Diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no... Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós, diga comigo, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aleluia. Querido, quando nós temos o Espírito, nós conseguimos ouvir o que é de Deus, e nós conseguimos reconhecer o que é o Espírito da verdade, e que é o Espírito do engano, o que é o Espírito do erro, que é o Espírito da mentira. Nós conseguimos identificar por conta da intimidade que nós temos com o Espírito Santo. Porque, querido, quando Deus falar com você, Ele vai testificar dentro de você, Ele vai falar primeiramente a você, antes de usar qualquer outra pessoa, para falar acerca de um chamado, para falar acerca dos seus negócios, para falar acerca da tua família. Primeiramente, Ele falará com você no secreto. Aleluia. Eu pensei que você ia se empolgar mais, querido. Mas eu quero te motivar a se empolgar com isso, a se empolgar com essa palavra. Porque o Espírito Santo, Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer ter intimidade com você. E nós precisamos, querido, nós precisamos aproveitar isso. Nós precisamos aproveitar estes momentos de intimidade com o Espírito Santo. Se coloca de pé. Aleluia. 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 Eu vou te dar alguns minutos, querido, para você orar, para você falar com o Espírito Santo. Eu vou te dar alguns minutinhos para você entrar realmente em uma atmosfera de intimidade com Ele. Querido, porque deixa eu te dizer uma coisa, Ele deseja isso de você, Ele deseja isso de mim, Ele deseja isso de nós. Oh, você tem liberdade aqui, Espírito Santo. Você tem liberdade no nosso meio. Você tem liberdade em nosso meio.
Espírito Santo, nós desejamos, nós anelamos ter essa intimidade com você. Essa intimidade que nos traz orientações corretas, orientações verdadeiras. E Espírito Santo, quanto mais íntimos nós estivermos, mais nós reconheceremos aquilo que é falso, porque nós estamos mantendo a intimidade com o Espírito que é verdadeiro. E quando o que é verdadeiro, e quando nós conhecemos o que é verdadeiro, não existirá espaço para aquilo que não é verdadeiro, para aquilo que é falso, não haverá espaço, porque teremos tanta intimidade com o que é verdadeiro, reconheceremos com tanta facilidade o que é verdadeiro, que quando o falso chegar, nós iremos descartar, nós iremos identificar, e nós agarraremos somente aquilo que é verdadeiro. Espírito Santo, você tem liberdade. Você tem liberdade no nosso meio. Espírito Santo, você tem liberdade. Será que eu posso ouvir a tua voz, querido? Será que eu posso ouvir a tua voz? Ei! Suriode que terá brava, rebraba suriende que terá brava, rosurionderes, rabraba chorobos, remasurianderes, roquetera brava, surianderes. Espírito Santo, você tem liberdade, você tem liberdade, você tem liberdade, você tem liberdade. Ramamamama surionderes. Oh, requetera brababababas. Ei, ei. Ramamas robrobobobobobos. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não quer apenas um momento. O Espírito Santo não quer apenas um minuto. O Espírito Santo, ele não quer apenas um segundo. Ele quer uma vida inteira com você. Roquetera brabababas, rabababababas, babababas, robobobobos, requetera ma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 m, suriedereres, robobabababababas, chorororororor. Ei, ei, querido, não fique disperso, não fique desapercebido para as orientações. Que tira mamamamamamamas, rossurianda rebrababababas. Oh, que cheira brabababas. Bababas surianda rebabababas. Roque cheira mamamamamamas suries.
Robre seriandara bababababa suryo biobobobobobos. Reketera mama suryo. Rabrabababa surreketera mama. Hey. Oh. Aleluia. Aleluia. Eu quero saber quem é que realmente hoje vai decidir ter intimidade com o Espírito Santo, vai decidir ter uma vida de intimidade com Ele, de ouvir as orientações dEle, de estar atento aos comandos. Eu quero aqui na frente, somente aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, somente aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo na evidência de falar em outras línguas. O Espírito Santo já está dentro. Cadê você que ainda não é batizado, que ainda não está evidenciado em falar em outras línguas? Eu quero orar por você. Eu quero impor as mãos sobre você. Cadê? Pastor, eu ainda não sou batizado. Eu ainda não falo em outras línguas. Vem cá, eu quero orar por você. Porque vai ser hoje. Vai ser agora. Diminui um pouquinho. Eu acho que vocês não escutou. Eu quero aqui na frente somente aqueles que ainda não são batizados no Espírito Santo, na evidência de falar em outras línguas. Requechera brabababa surianderes. Rababababa sorobocochera mamamamas. Rebabababa surianderes. Roquechera babababa sorrequechera mamamamas surie. Robio sindereres.